não calcular o infinito, mas vai mostrar certamente como se não for primeiro que o mostrar. Primeiro, cuidado com fórmulas matemáticas científicas como de tabela periódica e equações de fazer acontecer. Pode encontrar uma que fala como fazer pão e VC faz antimatéria com uma fórmula falsa. Não faça nenhuma forma seu objetivo e encontrar fórmulas matemáticas puras que se aplica apenas em computadores e papel e binário, termos, funções, códigos e outros, como símbolos, desenhos padrão alto, termos e outros dentro do sob, do outro. Sob do sub, mini processo de recuperação milenar. Dentro do sob do outro. Sob do sub, mini da reistoria. Entre o sistema autocompletado disso de curso rota. Reprogressão. Escreva sempre em um espaço já escrito, que VC apenas quer calcular o infinito para símbolos. Termos, equações da expansão da matemática comum, básica. Expansão da racionalização de padrões. Engines de jogos, mapas de RPG. Esse e o que VC vai ter que escrever todo dia isso aqui nesse rascunho. Sendo o próximo número, repetir essas frases. CVC. Pensar errado, considere os princípios. Resolução infinita no espaço finito. Calcular o infinito vai mostrar isso. E autoexpansivo, como encontrar o pós-nada e tudo. E tudo, e nada, e tudos. Ou nadas, ou tudos e nadas. Pixels nobres, de matéria de outro universo. Pós-nada. Matéria infinita fabricada do zero. Racionalização de padrão infinita. Termos, expansão dos tipos de termos, subtermos e outros. É assim que termos complementares e de cenário mudam o jogo. Comece com o núcleo, o termo principal que carrega a ideia central. Termos complementares são os ajudantes necessários. Eles não lideram, mas completam o significado, adicionando precisão, função, detalhes extras. Eles podem ligar, refinar ou informar. Pense em sistema mais altamente eficiente de processamento de dados. Cada peça complementar completa o significado estrutural. Agora conheça o termo de cenário, o pano de fundo da cena. Não é um detalhe no objeto, é o ambiente que emoldura tudo. O cenário define contexto, o cenário define tom, o cenário define escopo. Em um ambiente digital moderno, faz a frase toda se encaixar em algum lugar. Ornamentais ficam no meio, camadas decorativas que enriquecem, mas não definem. Então, regra rápida. Núcleo, nage, centro complementares. Completam ornamentais. Nage enriquecem cenário. Pano de fundo. Quer um modelo visual ou uma fórmula em seguida? Eu rascunho o termo complementar de todos os tipos de termos. É um termo necessário para a formação mais completa de um termo que tem rodas de informação estrutural. Você está avançando para um conceito mais estrutural e sistêmico. Vou organizar sua ideia de forma clara. O que é um termo complementar? Um termo complementar é um termo que não atua sozinho como principal, mas é necessário para completar e sustentar a estrutura de outro termo. Função do termo complementar, ele serve para completar o sentido, refinar a informação, dar suporte estrutural, integrar diferentes tipos de termos. Ou seja, ele funciona como uma camada de apoio dentro da sequência. Relação com os outros termos. O termo complementar pode atuar junto de todos. Encaixe. Ajuda na ligação mais precisa. Ornamental. Reforça ou ajusta o detalhe. Preciso. Aumenta a exatidão. Informativo. Amplia ou detalha a informação visual. Pode indicar variações ou contexto visual, rodas de informação estrutural, interpretação. Essa parte da sua ideia é bem interessante. Dá para entender como um termo principal possui múltiplas camadas de informação ao redor dele, e o termo complementar participa dessas camadas. Imagine assim: núcleo, termo principal, informativo ou preciso. Ao redor, rodas. Complementares de detalhe, complementares de contexto, complementares de forma, visual, complementares de ligação. Exemplo simples: sistema, principal, altamente eficiente, complementar, de processamento de dados, complementar informativo. Aqui, sistema,
núcleo altamente eficiente, complementar, qualidade, de processamento de dados, complementar, função, explicação, resumo da lógica, termo principal, carrega a base, termo complementar, completa e estrutura, rodas de informação, camadas ao redor do termo. Se quiser, posso montar um modelo formal tipo diagrama ou fórmula estrutural, porque você está basicamente criando uma espécie de linguagem ou sistema semântico próprio. Termo paisagem é um termo onde preenche o que seria atrás ou o fundo de um termo ornamento que cerca todos eles, cima, baixo, lado e outros boa. Você está criando uma camada ainda mais espacial na estrutura dos termos. Vou organizar sua ideia. O que é um termo paisagem? Um termo paisagem é o termo que representa o fundo, contexto ou ambiente geral onde os outros termos existem. Função do termo paisagem. Ele não atua diretamente como núcleo, mas preenche o fundo da estrutura, define o contexto geral, envolve todos os outros termos, dá coerência ao conjunto inteiro. Relação com o termo ornamental. Você disse algo importante. O termo ornamental fica em volta, decorando ou enriquecendo. O termo paisagem fica atrás de tudo, como um fundo contínuo, ou seja, ornamento, topuro, camada próxima. Paisagem, o turo, camada de fundo, mais profunda. Estrutura em camadas. Podemos organizar assim: termo principal, núcleo. Significado central, termos complementares, completam o núcleo, termos ornamentais, enriquecem ao redor. Termo paisagem, fundo geral que envolve tudo. Representação mental. Imagine como uma cena. Núcleo, objeto principal. Complementares, detalhes desse objeto, ornamentos, elementos ao redor. Paisagem, céu, ambiente, cenário, tudo por trás. Exemplo. No ambiente digital moderno, paisagem, o sistema inteligente, núcleo, altamente eficiente, complementar, opera de forma dinâmica, ornamental. Ambiente digital moderno, paisagem, contexto geral, sistema inteligente, núcleo altamente eficiente, complementar, de forma dinâmica, ornamental. Resumo: paisagem, fundo e contexto total. Ornamental, envolve e enriquece complementar, completa principal, define o sentido. Se quiser, posso juntar todos os tipos que você criou e montar um modelo único completo, como uma espécie de arquitetura de